Olá, boa noite, boa noite. Vamos começar hoje a nossa live com convidados. Daqui a pouquinho vai estar entrando o Dr. Kleber Correia, advogado especialista em direito previdenciário. A doutora Kelly Campos também vai estar entrando, advogada especialista em direito previdenciário. E nós vamos conversar um pouco, vamos bater um papo referente à atividade concomitante e os impactos na aposentadoria. Sejam muito bem-vindos nessa noite de sábado, né? Agora são exatamente 19 horas, conforme já estava programado. E vamos começar a fazer nossa live aqui. E fique à vontade, quiser mandar dúvidas no final da live, se quiser colocar, interagir com os convidados, fiquem à vontade, tá certo? Bom, tô vendo aqui que a doutora Kelly já entrou. Dr. Kleber. Aceitar. Vamos ver aqui se vai dar certo. Tem hora que dá. Aí, entrou. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, Tudo jóia. muito frio aí, mudança de tempo, né, rapaz? O tempo mudou um pouquinho, deu uma virada no tempo, mas é isso aí, né? Verdade. Do nada. Ah, Eu vi que a doutora Kelly, ela tá online, ela tá aqui na live, só que ela não pediu para participar. Doutora, é, participar da live, que foi feito aqui a senhora. Eu acho que já não conseguiu? ela não tá conseguindo. Tá. Sai, entra novamente, vai aparecer lá para solicitar para entrar na live, a senhora clicando e solicitar para participar da live, eu já aceito. Noite de sábado, um bom horário aí para a gente falar sobre atividade concomitante, né, doutor? Não tinha melhor horário, hein? Não tinha um dia melhor, hein? É, o pessoal acha que sábado é só festa, bagunça, tá certo que tem que descansar um pouquinho, tem que aproveitar um pouquinho o final de semana, depois aí dessa semana suada e corrida. Mas é bom também parar um pouquinho para estudar um pouco, para entender um pouco melhor aí dos direitos. Entender um pouco aí do mundo previdenciário, aí, Sim, sim. das revisões aí que acontecem no INSS, dos benefícios, dos direitos. Agora a gente está com esse projeto aí de tá sempre trazendo informações. Isso aí. Aê, Olá! Olha, o olá! Instagram tava me impedindo de entrar, viu? O Fez Instagram, três o Instagram tentativas não e foi. colabora. Quem lida com o meu INSS todo dia não vai reclamar de fazer três tentativas, não. Não. Boa noite! Boa Boa noite, noite, doutor. doutora. Tudo bem? Tudo bem? Olha. Bom, gente, primeiramente, obrigado por terem aceito o convite para a gente bater esse papo aqui hoje, referente à atividade concomitante, que tá começando aí a aparecer alguns resultados positivos no INSS, tanto no administrativo Sim, como no judicial. sim. Então, só para a gente começar, né, a questão da atividade concomitante, eu não sei no direct de vocês ou no Instagram de vocês, quando vocês começaram a divulgar a nossa live de hoje, mas eu recebi algumas coisas, algumas dúvidas, o pessoal perguntando até do que seria a atividade concomitante. A atividade concomitante nada mais é do que quem tem dois empregos. Quem trabalha Isso. em duas empresas diferentes, CNPJs diferentes, ele também faz contribuições diferentes para o INSS. Né? Ele faz duas contribuições para o INSS. Então, essa é a chamada atividade concomitante. Tem profissional dependente da área, principalmente profissional de saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, pessoal que trabalha com radiologista, vigilantes, porteiros. Normalmente essas pessoas costumam ter atividades concomitantes por muitos anos aí na vida. 10, 15, 20 anos trabalhando em duas empresas. Então, frente a isso, e só para tirar a dúvida do pessoal que mandou algumas dúvidas aí no direct, a atividade concomitante é isso, é quem tem dois empregos. Gente, fique à vontade para fazer as considerações iniciais aí de vocês, porque hoje, assim como quem está assistindo aqui a gente, eu só vou aprender, eu só vou pegar conhecimento aí com vocês. Que humildade, né?
E aí, Kleber? Então, vamos começar aqui, vamos falar o que são essas atividades concomitantes, que o pessoal tanto deve estar na dúvida, né? É um nome assim diferente, é um nome que eu acho que geralmente quem não está no meio jurídico não entende muito bem, que são essas atividades concomitantes, que como o doutor Everton mesmo citou aí, são aquelas pessoas que trabalham em um ou mais empregos. Geralmente são professores, o pessoal da área de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, como o doutor Everton citou, os vigilantes. São aquelas pessoas que trabalharam em 2 ou mais empregos, que tinham aí 2 ou mais contribuições no mesmo mês. É isso que é importante, né? Também são pessoas que estão aí no regime geral de previdência, que é o INSS. São essas pessoas que geralmente tinham aí essas contribuições que não eram feito o cálculo correto pelo INSS. Entendeu? Acho que a doutora Kelly também já teve algumas experiências, alguns atendimentos também nesse sentido. Vamos lá. É importante pensar aqui que, de fato, esse detalhe de 2 no INSS é importante, porque é muito comum que pessoas da área, dessas áreas que são mais comuns de ter mais de um emprego, mais de uma atividade, trabalhem no regime geral e também trabalhem ou para o Estado, ou para a União, ou para o município e acabem tendo vinculações em 2 regimes diferentes. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando realmente de 2 contribuições feitas para o INSS e contribuições que são feitas para o INSS até o teto. Isso que é bem importante de frisar, porque existe uma outra situação para quem paga para além do teto, e aí, às vezes, por descuido, por falta de informação, acaba não solicitando que seja para algum dos empregadores ou para mais de um. Vamos pensar um médico que tem atividade em vários locais, para que contribua com o limite do teto. Isso é um assunto para uma outra conversa, inclusive. Mas quando nós falamos de atividade concomitante, é justamente esse pagamento em que as duas não ultrapassam o teto, a soma das duas pode até ultrapassar, mas enfim, que nós estejamos aí nessa condição. Mas tem um detalhe, o que é atividade concomitante para o INSS? O que era, né? Atividade concomitante para o INSS até 2020. Como é que ele lidava com essa informação? Isso que é bem importante a gente pensar aqui, é que o INSS separava em secundária e principal. E quando ele faz essa secundária e principal, eu vou perguntar para vocês dois aqui. Se eu tenho 2 atividades, 2 profissões, e eu tenho uma que paga mais e outra que paga menos. De repente, a que paga menos é a atividade que eu tenho mais tempo. Qual que é a principal para vocês? É a que paga mais, né? Eu entendo que paga mais. Para o INSS é a mais duradoura. Para o INSS era mais duradoura. Então, se eu tinha uma atividade há bastante tempo, independente da quantia de salário, era essa que ela ia considerar principal. E a grande situação o grande prejuízo que acontecia ao segurado aí é que ele fazia um cálculo dessa principal separado da secundária. Então, ele fragmentava os 2 cálculos. E nesse fragmento dos 2 cálculos, ele cometia absurdos. Porque imagine que eu posso ser, por exemplo, advogada e vereadora. Eu já atendi pessoa nessa condição, que foi vereador por um tempo. E aí tinha essa atividade secundária, que de repente até pagava mais. E quando vai fazer a soma, nós estamos falando de um mandato de 4 anos. Certo? 4 anos, vou fazer ali o cálculo desses 4 anos. E o que o INSS fazia? Ele aplicava o fator previdenciário em ambas as atividades. E quando eu tenho só 4 anos, eu vou considerar a minha expectativa de sobrevida. Para quem não está familiarizado com o INSS, fator previdenciário é uma fórmula de cálculo para... É uma redução, considerando que quanto mais tempo você trabalha, mais quanto mais você trabalha. Quanto mais tarde você aposenta, né, mais você recebe, porque vai receber por menos tempo. O INSS tem uma bola de cristal que diz quando é que os brasileiros vão morrer. E aí, porque ele vai usar o IBGE, como se nós fôssemos seguros de carro, porque isso é atuarial. É absurdo, mas é assim que funciona. Então, quando ele fazia esse cálculo, ele ia considerar a minha expectativa de sobrevida, o meu tempo de contribuição de 4 anos para aquela atividade secundária. E aí, se eu tivesse, vamos fazer uma comparação, o Kleber trabalhando no emprego A e no emprego B, o emprego A,
Voltei? Voltou. Voltou, tá normal. Voltou. Pagando 2.000. Eu esqueci de tirar aquela habilitação que o Instagram avisa pra gente não ficar muito tempo na atividade. Deu certo? Aí vocês estão me vendo? Porque eu não estou me vendo. Não, tô. Tá tranquilo aqui. Então tá bom. Então vocês estão me vendo, tá certo. Então, quando eu tenho uma atividade em que eu ganho R$2.000 em uma e R$2.000 na outra, ele era feito um cálculo, primeiro desses 2.000, e esse secundário aqui ia ser calculado com base nesse outro fator previdenciário. Então não é raro que essa atividade secundária rendesse centavos na soma final. Centavos. Agora eu vou pegar que o Dr. Everton trabalhava em um emprego só, ganhando 4.000 nesse único emprego. Para ele, o cálculo ia ser feito dos 4.000. Então, vejam o tamanho da injustiça que o trabalhador da atividade secundária passava na hora do cálculo do benefício dele e o prejuízo que ele sofria nesse cálculo final. E aí é a partir disso que inicia essa discussão que chega agora a uma definição pelo STJ. Desculpa, falei demais, mas é importante que a gente entenda o absurdo que acontecia ali. E quando eu falo de centavos, eu não estou brincando. Eu já peguei carta de concessão em que a pessoa tinha mais de, por exemplo, 4 atividades aí ao longo da vida, como secundárias, em que uma somava 50 centavos, a outra somava 37 centavos e coisa assim. E o somatório não dava mais de R$10 de acréscimo. E uma pessoa que ganhava, inclusive, muito bem nessas atividades secundárias. E é disso que nós estamos falando, de um cálculo em que o INSS trazia esse prejuízo imenso, em que a pessoa, além de ter o direito de recuperar, de revisar esse benefício, ainda tem o direito de receber os últimos 5 anos. E aí a importância de conhecer isso, fazer isso com a ajuda de um profissional para saber se realmente é o caso de uma atividade concomitante, se é o caso de receber uma diferença, para reivindicar essa correção. Essa questão das correções e do INSS, e é um ponto muito interessante da doutora, porque é exatamente isso, porque muitas vezes o trabalhador, falando da minha área, direito do trabalho, o trabalhador tem 2, 3 empregos. Eu já atendi clientes aqui no escritório que tinham 4 empregos, por incrível que pareça, conseguia conciliar 4 empregos. E de repente faz todas essas contribuições, né? E aí, quando chega lá na frente, que é o período aí de aposentar, de descansar, quando vai ver, o INSS está fazendo esses cálculos em cima de 100, como a doutora mesmo falou, né? Então, a importância também, frisa-se aqui, a importância realmente de ter um profissional acompanhando isso com você, para você também não tomar rasteira do INSS. Não estou falando mal aqui de ninguém, não é isso, não é essa a intenção, mas realmente mostrando a realidade de como que funciona o INSS hoje. Mas, na verdade, a gente pode falar mal, sim. A gente sabe que o INSS ele vai sempre aí pender para o lado dele. Se ele puder aí diminuir o direito do trabalhador, ele vai fazer com certeza. A gente pega aí cálculos aí para fazer de hora de liquidação, que você olha o cálculo, o INSS apresenta um cálculo lá que, é muito grande a diferença do benefício que deveria ser, a gente faz o cálculo certinho, o benefício que o INSS concede. É importante salientar aqui o que era, como é que era antigamente a regra. Porque foi a partir da Lei 9876 de 99, começou a apuração dos cálculos de forma errada. Inclusive, em alguns casos que eu acompanhei aqui, várias cartas de concessões que você olha, o INSS não fez o desconto da contribuição da atividade secundária, em alguns casos. Só da atividade principal. E quando você pega e faz esse cálculo, dá uma diferença monstruosa no valor da aposentadoria do trabalhador. Sim. Entendeu? Verdade. E na prática? Na prática tá tendo realmente bons resultados essa questão da concomitante, esse acompanhamento desde o início, esses cálculos, a diferença de valor de concessão e depois fazendo essa revisão é considerável o valor? Não. Eu vejo resultado positivo tanto no judiciário quanto no administrativo. A gente enfrenta uma dificuldade no administrativo, né? Muita gente não gosta de fazer esse requerimento na esfera administrativa, mas a depender da condição, até do quanto a pessoa teria para receber, e aí a importância de ter um profissional calculando tudo isso,
escapar do juizado e ir pelo caminho do administrativo pode ser uma alternativa muito interessante. Claro que o INSS ele vai trazer alguns empecilhos. Eu tenho, inclusive, um procedimento que, nesse momento, ele aguarda um cálculo, né, a finalização de um cálculo, em que o INSS tem várias justificativas no processo administrativo que são: nós não temos no sistema a possibilidade de fazer esse cálculo, como eu faço? E aí é uma comunicação interna de servidor pedindo orientação de como fazer essas questões. Porque o sistema ele não foi preparado para isso, mas ele não pode ser uma barreira para o reconhecimento do direito. Mesmo assim, ele é reconhecido. É só uma questão de ter essa barreira, essa demora extra. Mas, por vezes, isso pode ser muito mais interessante do que entrar com um processo no Juizado Especial Federal, que eu não sei por aí para vocês, mas aqui na minha região, o Juizado Especial Federal é, assim, a criação... Né? Eu não sei se a gente pode trazer esse tipo de expressão aqui, mas é a criação do inferno, porque o negócio não anda, nada anda. Então a demora é absurda, que realmente é para se pensar se vale a pena ponderar essas questões, até porque no administrativo eu sou muito defensora do administrativo, acho que a gente tem que brigar com o INSS desde lá da base mesmo, né? E bem estruturado. Mas o administrativo eu tenho toda a chance de percorrer o administrativo e ainda o judicial. Quando eu vou direto para o judicial, se por alguma questão ali eu tenho uma decisão que não me favorece, eu não posso voltar para o administrativo para discutir. E a partir do momento que nós temos algumas decisões favoráveis, por exemplo, do STJ, o INSS começa um pouco a recuar na demora do reconhecimento e viabilizar essa revisão. Então, nós temos essas duas possibilidades. A vara federal é bem interessante, de novo, trazendo a experiência da minha região, que eu posso falar e aí alguém me dizer aqui, não, aqui na minha região o juizado é a cria do céu, é o paraíso. Então, se for, por favor, me avisem, vou cogitar mudar minha OAB para outro lugar, mas aqui é realmente muito difícil. Então, as chances são muito boas, porque o INSS reconhece que foi uma interpretação equivocada da lei, o modo como ele trazia essa leitura. Então, ele passa a fazer a aplicação com uma mudança da lei em 2020, e ele passa a fazer automaticamente os cálculos da forma correta, mas ele também reconhece que fez da forma errada. Então, só que é uma questão de saber pedir. Então, no cuidado na hora de pedir. Isso que tem muita relevância. Sim, sim, verdade. O que acontece muito também nessa questão, só um adendo rápido aqui, novamente é isso, é o pessoal acreditar naquele simulador de aposentadoria que tem no site do meu INSS, que aquilo ali não... Eu acho que nem eles mesmos sabem explicar o que é aquilo, porque nunca dá certo aquilo ali. Mas só entrando num outro ponto que vocês comentaram logo no início da live, essa questão dos regimes, né? É importante a gente falar também dessa questão de regime. Tem o regime próprio, que são os servidores públicos, e tem o regime geral, que é a grande maioria dos trabalhadores aí, CLT, e aqueles contribuintes individuais, contribuintes facultativos que tem aí do INSS. Então, essa questão da atividade concomitante, ela não se confunde. Então, um policial militar que tem uma outra atividade CLT não é atividade concomitante para o INSS. É isso. Pode ser se ele trouxer para esse regime. Aí é que tem a questão. Porque há a possibilidade de se aposentar em 2 regimes, de ter aposentadoria. Ela precisa ser calculada de novo, procurar um especialista, saber se é a melhor alternativa para cada pessoa, se vai viabilizar receber 2 ou não. Ter um bom planejamento. Com planejamento previdenciário, mas a aposentadoria, a partir do momento que eu trago a atividade do regime próprio para o INSS, ela volta para a condição de concomitante, porque são 2 contribuições simultâneas. E aí será que vale a pena fazer isso? Aí a gente está falando realmente de planejamento, porque eventualmente não vale. O que você vai trazer não vai trazer impacto no valor da aposentadoria, ou vai te eliminar a possibilidade de dupla aposentadoria, ainda que depois da reforma a gente não tenha essa condição assim tão interessante quanto era no passado. Mas ainda assim, cuidado, previdência, a gente não pode deixar de planejar. Muita gente entende que isso é um gasto, não entende os reflexos que isso traz, mas é prejuízo para o resto da vida. E a gente que é trabalhador não pode se dar o luxo disso, não. De ter esse tipo de prejuízo, não. É verdade. O ruim é depois que você adquire a aposentadoria lá. Você começa a receber a primeira parcela, aí fica difícil para você reverter aquilo.
E às vezes as pessoas não entendem o quão importante é aquela análise antes de fazer o requerimento da aposentadoria. É. E nesses casos agora também é mais uma revisão, né? Que a gente vai trazendo hoje. Porque aí estamos falando de período de 99 até agora, 2019, né? Esse tema 1070 aí do STJ, que foi julgado agora recentemente, que foi em maio, né? Foi maio. Maio agora que o pessoal começou a ter direito a rever esse benefício. Com certeza, a maioria dos benefícios, não falo 100%, mas a maioria deles vai ter diferença. Com certeza, de 99 até 2019, o INSS fazia o cálculo errado. Ou melhor, não fazia o cálculo. Em muitos casos, ele deixou de fazer aí a contribuição da atividade, da segunda atividade dele, dos trabalhadores. Kleber, fala um pouco pra gente sobre a prescrição. Acho que é bem importante a gente entender também quem é que ainda pode pedir e qual que é a data de início para a gente calcular esse prazo. Então, como a gente estamos agora em 2022, tem o prazo decadencial de 10 anos, né? Acho que todo mundo que é aposentado, quando ele pega aquela cartinha do benefício dele, já está até lá. Desde a cartinha. Prazo para sua revisão é de 10 anos, a contar o primeiro recebimento. Ou seja, temos um prazo decadencial de 10 anos agora para poder fazer essa revisão. Apesar da gente falar de 99 até 2019, não vão ser de todos que terão direito a pedir a revisão, né? Estamos em 2022, aí o prazo 2012 para cá, não é isso mesmo? Depende, na verdade, de um detalhe, né? Pode ser que tenham pessoas aí de 2012 para trás que tenham direito se o processo de aposentadoria demorar um pouco, porque é do saque, né? Isso é muito interessante, porque qual o momento que a pessoa efetivamente está aposentada? Quando ela recebe dinheiro na mão, né? Então, a base aí é o momento em que foi sacado. Então, se o processo demorou muito, às vezes o processo é até judicializado para conseguir uma aposentadoria e fica lá 5, 10 anos. Já vi processos de mais de 10 anos para uma concessão de aposentadoria. Então, para algumas pessoas, esse prazo se estende justamente por conta dessa condição. O INSS, é engraçado que às vezes, quando a gente precisa, ele foi rápido, né? Mas, em geral, ele é demorado. Nós sabemos que ele é demorado. Então, esse prazo para calcular aí a decadência, né? Ou seja, o caducar o direito de reivindicar, desculpa usar o caducar aqui, mas acho que é uma forma de todo mundo compreender. Ele vai realmente desse momento que a pessoa foi ali e fez o saque. Não é quando o banco te liga oferecendo empréstimo que você está aposentada. No momento que você vai no banco e pega o seu primeiro dinheirinho. Então, também é muito relevante ter essa informação. E muitas vezes, essa ligação do banco vem antes de você fazer o primeiro saque, né? E existe... Muito antes. Sim, você nem recebeu ainda a carta de concessão e já está ali o banco entrando em contato com você. E outra coisa também que me lembrei aqui agora com relação a isso é o fato também da possível desistência da aposentadoria, que é quando sai a aposentadoria, porém a pessoa não realiza o saque. Então, em um momento, está lá os valores disponíveis, e ela não faz o saque, então o INSS, depois de um determinado período, entende que houve a desistência da aposentadoria, do pedido de aposentadoria que foi feito. Então, muito importante essa informação realmente de prazo prescricional, porque às vezes a pessoa está pensando, está assistindo aqui a live, mas lá em 1999 eu tinha 2 empregos, então cabe aí uma revisão? Então, cada caso é um caso, tem que analisar casos para entender realmente se cabe ou não essa revisão para fazer esse pedido aí da atividade concomitante. Exatamente. Outro ponto aí, vamos dar uma ressaltada, acho que a Kelly já falou, é sobre a atividade concomitante, sobre os valores que são aí cobrados pelo INSS. Muitas vezes aí tem trabalhadores, pessoas que têm 2 empregos, que têm um alto salário. E às vezes a atividade 1 e a atividade 2 não comunicam o INSS. Às vezes o INSS está cobrando contribuições da atividade 1, que passa dos 7.080 hoje, o valor do teto hoje, e também cobra do outro que está ganhando mais de 7 mil reais, entendeu? E aí o que gera uma cobrança indevida.
Muita gente tem o direito até de reaver esses valores que foram cobrados a mais. Essas atividades concomitantes. Muita gente não vai atrás, não sabe disso. Inverso, né? De possibilidades. É o inverso. Isso é o inverso. Bom, gente, vamos aproveitar então aqui, só responder algumas perguntas. Deixa eu passar aqui, que eu vi que teve um pessoal que fez pergunta. Quem estiver aqui na live ao vivo agora com a gente, quiser fazer pergunta, doutor Kleber, doutora Kelly, para mim, fique à vontade, gente. A gente vai responder também a pergunta aqui de todo mundo. Cadê aqui? Da Vanessa. Doutora Kelly, é a partir do primeiro pagamento, certo? Eu acho que ela fez aquela pergunta quando a gente estava falando referente ao prazo que o prazo decadencial. Quando que começa a partir do primeiro saque? Isso. Importante também lembrar que a cobrança dos valores de diferença, eles são restritos aos últimos 5 anos. Então, são 2 prazos diferentes. Eu tenho 10 anos para reclamar a revisão e eu tenho 5 anos para receber de atrasados. Então, se eu estiver ali perto dos 10, infelizmente eu não vou receber essa integralidade, ainda que tenha sido um erro do INSS, né? Mas ainda assim, 5 anos para reaver já costuma dar uma diferença bem interessante aí no meio da história. Sim. Verdade. E a gente também não pode esquecer que é um dinheiro do trabalhador, é um dinheiro do aposentado. Não é um dinheiro... Sim. Porque se você vai pelos livros e pelo que a gente estuda na faculdade de Direito, de uma maneira bem simples, né? A Previdência nada mais é do que um seguro obrigatório que você faz. Então você só está pegando o dinheiro que é seu. Todas as outras questões políticas e questões de empresas que não pagam, enfim, tudo isso que é discutido na sociedade não tem nada a ver com aquilo que você contribuiu a vida inteira para a Previdência para poder agora, na velhice, na aposentadoria, receber, né? Tem uma pergunta aqui do Xavier Cauê. Doutora Kelly, no caso do profissional empregado que também é MEI, exerce ambas atividades simultaneamente, qual deles será considerado atividade concomitante? Então, aqui a gente vai separar a expressão, né? Não é concomitância, é a ocorrência de mais de uma contribuição simultânea. O que o INSS fazia, né? Era separar em primária e secundária. E o que o INSS utilizava de cálculo era a atividade de maior duração, não a atividade de maior remuneração, que, em geral, é o que a gente considera como atividade principal. Se você tiver que abrir mão de um dos empregos, provavelmente você vai abrir mão daquele que paga menos. E não daquele... Claro, tem uma série de questões que podem envolver isso, mas, a princípio, é isso que a gente faz. E, então, para o INSS ainda tinha essa questão. Então, ele ia pegar uma atividade que, eventualmente, era até muito maior, com uma remuneração muito maior, e ia diminuir, ele diminuía absurdamente esse valor. Então, a secundária e a principal eram divididas aí por um lapso temporal e não por uma questão de valor, uma questão de importância. O segurado em nenhum momento era consultado nessa história para dizer o que realmente era relevante para ele. Era só feito um cálculo e chegava a cartinha ali para ele. Tá ótimo. Bom, gente, por enquanto não tem mais nenhuma pergunta, mas se o pessoal quiser mandar pergunta, fica à vontade aqui, o pessoal vai responder tranquilamente, a gente tem tempo aí, e não encerrou o assunto ainda não, tem muita coisa ainda para a gente falar sobre atividade concomitante e impacto na aposentadoria aqui, e o Dr. Kleber e a doutora Kelly vai estar respondendo para a gente com certeza. Mas o de vocês, com relação a essa questão de aposentadoria e o profissional, a necessidade de contratação de um profissional do direito para poder auxiliar nessa questão de aposentadoria, quais são os maiores entraves que vocês enfrentam no dia a dia na advocacia de vocês com relação à concessão de aposentadoria? É o tempo da análise do INSS? É o principal problema? Vocês acham? Ou não? Vou deixar para o Dr. Kleber responder primeiro, estou falando demais. Você fala da concessão em geral do benefício, né? Sim, o principal impacto, porque muitas vezes para nós advogados, eu nem tanto que eu sou trabalhista, mas eu acredito que para vocês como profissionais especialistas em direito previdenciário, tem ali alguma coisa ali que inicialmente já dá aquela patinada que a gente sabe que é um vacilo maior do INSS. É que aí, de vez em quando, a gente esbarra em 2 tipos de situações. Documentação
E a demora também do INSS. Mas a documentação é a parte fundamental aí do que vai falar se vai ser rápido ou se não vai ser rápido a concessão do benefício. Principalmente que tange a laudos, PPP, outros documentos, LTCAT. Tem muitas empresas que fecharam, às vezes, devido ao tempo que ele trabalhou. Aí você vai ter que procurar um escritório, uma contabilidade, alguma coisa, sócio, que tem essa documentação guardada para poder arrumar a documentação do cliente. Para a gente conseguir comprovar, muitas vezes, o tempo especial dele, né? Que hoje em dia, a maioria dos trabalhadores, quem trabalhou em usinagem, metalúrgicos, devido a ruído, calor, frio, e é isso aí que faz diferença, é a parte de documentação. Às vezes, a demora maior é de você conseguir ir atrás das documentações necessárias aí para obter o benefício previdenciário do cliente. É porque muitas vezes não é só ter o direito, né? É comprovar que Não é só o teu direito. é, doutor. Esses dias mesmo, eu estou com um cliente que ele tinha 2 NIT abertos, 2 PIS. Tinha 2 cadastros de informações da Previdência. E para complementar, ele não tinha a documentação do PIS. Ele tinha os carnês pagos, mas aí eu falei, mas você não tem um documento que comprove? Eu falei, não tem nada, pô, só tem os carnês pagos, os carnês que estavam pagos desse PIS e a carteira de trabalho, e o outro PIS, ele tinha um documento, que era o cartão do... Como é que fala? Esqueci o nome agora. Era o cartão do trabalhador. E foi justamente o que aconteceu. Temos entrada, uma primeira vez, como eu pensei, eu acho que vai aceitar nesse, as contribuições estão pagas, ele está com os carnês originais, anexamos toda a documentação, aguardamos o deferimento. Contudo, para nossa surpresa, o benefício foi indeferido. Justamente nesse quesito. Ele não tinha como comprovar que aquele QNIS era dele, o PIS, ou melhor dizendo, o PIS. Aquele PIS era dele, né? Aí eu chamei ele no escritório e falei, dá uma procuradinha nos documentos. Deve ter mais documentação sim, né? Peguei no pé dele, liguei, conversei, expliquei. Foi que ele encontrou, né, em casa, escondido dentro de uma caixa, vasta documentação. Aí trouxe o cartão do trabalhador, trouxe um monte de documentos. Eu só juntei no benefício dele, fiz um novo pedido, mencionando um outro pedido que eu tinha feito. Não deu 15 dias, foi definido o benefício. Olha que maravilha. Justamente porque a documentação é fundamental. A documentação é a parte fundamental do processo. Apesar do INSS demorar um pouco ainda para analisar, a documentação é que dá um trabalho maior para a gente. E tem um detalhe que é muito característico da concomitante, que é justamente o fato, assim, vamos pensar aqui que hoje em dia as coisas estão mais ou menos informatizadas. O QNIS costuma ter problema? Muito! Mas antes era muito pior. Então era muito comum a gente pegar situações em que a pessoa fala, olha, aqui tá faltando contribuição, tá faltando coisa. Você vai fazer a investigação e aí você vê médico, enfermeiro. Vamos pensar, pessoas, a área da saúde é muito característico disso, né? Que tiveram atividades em muitos lugares. Então, imagine que antes não existia esse sistema que você lança ali o número do CPF e localiza a pessoa, ou localiza pelo nome de mãe e tal. Não, era criado numa ficha manual. Então, eu já atendi pessoas com um número de PIS absurdo. E aí, para a gente fazer essa unificação, e era isso, tinha PIS que não estava com o nome da pessoa, tinha PIS que estava sendo utilizado por mais de uma pessoa. E isso, na concomitante, acaba acontecendo nesse sentido de que era mais fácil para um contador criar um novo do que resgatar esse antigo. Então, era esses elos, o INSS fez a maioria deles, mas tem muita coisa perdida. Então, além disso, a concomitante também pode te demandar esse cuidado prévio, justamente para ter certeza que está tudo ali. Pessoas que trabalham para convênio.
convênio, muitas vezes são cooperativas, né? Então vem aqueles números. Esses dias eu peguei um quinis que estava nessa situação. Ele trazia um blocão de contribuições, então ele trazia de um mesmo período 3 ou 4 contribuições com um CNPJ. Aí na sequência ele trazia outro. Eu falei, isso aqui eu acho que até o sistema lá da simulação do INSS já dá tilt, porque a gente sabe que ele calcula muita coisa errada, que não vale a pena utilizar. Mas acho que até ali para ele dá uma confusão, porque a coisa vem bagunçada. Então, na concomitante, acontece muito isso. Então, a documentação para provar esses detalhes pode ser muito mais difícil de obter se a pessoa não tiver uma orientação e não souber o que ela pode. O que eu trago para aprovar uma atividade de 1980? Verdade, como é que eu faço esse tipo de demonstração? Né? E aí... Desculpa, doutora, pode terminar. Não, pode. Por favor. Não, e é importante essa questão de cooperativa, cooperado, a doutora estava comentando, cooperativa, cooperado não é funcionário, não existe vínculo de emprego com cooperativa. Então é um contribuinte individual, é um contribuinte facultativo. A cooperativa ela faz o desconto do valor que ela repassa para o cooperado e paga o INSS. Então é importante também o cooperado observar, principalmente a área de saúde, tem muito enfermeiro, muito técnico em enfermagem que trabalha para cooperativas, observar e acompanhar ali mensalmente no que está sendo feito o repasse de maneira correta, se está sendo feito o pagamento de maneira correta para lá na frente não ter um problema. Verdade. E até porque isso acaba caracterizando um crime da parte que não repassou, né? Então, é algo que além da pessoa perder esse dinheiro, ainda a gente está falando de um crime. E acontece aos montes. É isso que eu ia falar agora. Acontece e chega a se tornar banal de tanto que acontece. As pessoas começam a banalizar essa situação. Volto a falar, no trabalhista é muito comum chegar, não paga meu FGTS, não paga isso, não paga aquilo, e aí você até menciona, fala, e o INSS? Muito provavelmente também não está pagando. Você puxa o CNIS, você puxa o extrato do CNIS do trabalhador, não tem nada, nem o vínculo lá no CNIS. E tem essa questão, né, de questão de CNIS, porque muitas vezes, mesmo esse sistema informatizado, o INSS erra, e erra, mesmo a empresa fazendo os repasses, fazendo os pagamentos ali de maneira correta, o INSS erra no registro, no extrato do trabalhador, né? E quando eu tenho um emprego e a empresa não paga, ok, existe todo o entendimento de que não é o trabalhador que tem que responder por aquilo. Só que o detalhe está no fato de que ele vai ter que provar o quanto ele teria que ter ganho. Porque, do contrário, vai ser considerado salário mínimo. E se ele tinha uma contribuição muito para cima, de novo, ele tem um prejuízo e ele nem se dá conta. E aí chega aquela carta de concessão, fato. A aposentadoria dificilmente vai atender a expectativa do trabalhador. Mas, muitas vezes, a pessoa não entende como aquele valor chegou tão baixo. E, por vezes, é esse tipo de situação. De desorientação, de não saber enxergar o que está faltando ali. Porque a gente pega, às vezes, uma carta de concessão e fala, mas você teve 10 anos ininterruptos de emprego, mas aqui está faltando. Ou, o que aconteceu nesse mês que está constando salário mínimo aqui para você? Exatamente. Não me aconteceu nada, nunca me afastei, nunca tive nenhuma interrupção aqui que não tivesse pagamento. Então, tem alguma coisa errada? Então, vou ter que provar. Vai ter que ir atrás da empresa para buscar um documento, ou você tem cópia de algum documento, ou FGTS. Quem vai fazer essa apuração, essa curadoria dos documentos é o especialista. Exatamente. Por isso da importância de ter esse profissional do seu lado, esse parceiro do seu lado, para fazer exatamente tudo e te orientar nesse sentido. E normalmente, quando tem essas lacunas e tem esses erros que a doutora Kelly está comentando, é a empresa que já fechou, né? Que não existe mais nem nada, nem sócios, não existe mais nenhuma evidência de que a empresa ainda está em atividade. E aí é que vai dar dificuldades, como o Dr. Kleber estava falando agora há pouco, desse cliente dele, de não ter documentação. E aí, como que se comprova isso para o INSS? Né? Porque eu tenho certeza de que eu tenho direito porque eu trabalhei. Mas, e aí, como que eu comprovo isso na justiça? Por isso vai explicar isso para o cliente, às vezes, ele não entende pouco, né? Aí para você colocar isso na cabeça dele, às vezes você fez de tudo e não conseguiu provar que teve. Sim. Eu sei como é que é. É difícil você
trabalhar e depois fala, pô, trabalhei, não levei. Tem horas que isso acontece, infelizmente. E aí dá aquela sensação de injustiça, Dá. sensação de que Tanto do parte do cliente, como também o advogado também. A gente, quando a gente pega um caso para trabalhar, atende o cliente, você quer fazer o melhor trabalho para o cliente. Você quer. Aquilo dá um prazer para a gente. Às vezes não é nem o dinheiro, é a satisfação de você conceder para o cliente o melhor benefício para ele. É isso da satisfação. E às vezes a gente também fica frustrado quando isso não acontece. É decepcionante. Verdade. Mas na maioria das vezes a gente sabe aí procurar os caminhos certos, sabe aonde procurar, para poder achar aquela documentação, para poder fazer aquele tempo. Fato. Aquele tempo dá um aumento no benefício da pessoa. Tem que ter os caminhos certos, mas as pessoas também têm que confiar no seu advogado, tem que ter paciência também, tem que ter tudo um conjunto de fatores aí que vai fazer com que o benefício saia o quanto antes também. Verdade. Ele normalmente quando sai muito rápido, né? Eu não sei, eu acredito que vocês já passaram por isso. Sai muito rápido antes mesmo de você, com calma, fazer uma análise para ver se o INSS não errou em nada, que não é o caso, né? Em 99% dos casos, ele sempre erra em alguma coisa. O cliente já está acelerado, o cliente já está querendo saber do resultado, o cliente já está querendo saber quanto é a aposentadoria. Isso dificulta também. Então, essa conscientização, né, de que é um trabalho árduo e é um trabalho ali feito passo a passo, é importante o cliente ter, né? Quem estiver assistindo a live aqui, quem estiver online aqui com a gente, nós estamos com 18 pessoas online agora. Muito obrigado aí por estar acompanhando aqui o nosso bate-papo. Pode ficar à vontade para mandar pergunta. Pode mandar pergunta à vontade aqui que a gente vai respondendo para vocês. Não tem necessidade de ficarem encabulados, não. Pode mandar pergunta aqui que a gente vai respondendo. Tá certo? E essa questão, só mais uma pergunta aqui da minha parte para vocês. Essa questão da atividade concomitante. Né, a doutora Kelly já tem, inclusive, ótimos resultados na advocacia dela, com relação à concessão, né, nesse sentido. Podia falar um pouquinho para a gente também nesse sentido, né, doutora? É algo que acredita que vai acontecer alguma coisa no sentido que nem aconteceu com a revisão da vida toda, ou não? A revisão da vida toda ensinou para a gente a não confiar até ter o apito final, né? Se tem uma coisa que a revisão da vida toda nos ensinou, é isso. É o momento de entrar com esse pedido. Primeiro porque, como nós estamos falando aqui, é um processo demorado. Eu gostei da tua fala de ter que confiar no processo, ter que entender que é um processo demorado. E eu acho muito importante da gente lembrar que para adquirir um direito à aposentadoria, você, na hipótese em que tem menos tempo de contribuição, você tem no mínimo 15 anos de pagamento. Então não dá para esperar que o resultado saia em uma semana, em 2 semanas, e saia um procedimento bem feito. Então é importante também entender que as coisas têm um tempo de maturação. Não é fácil chegar ao resultado legado de uma vida de trabalho, né? Agora, pensando aqui nesse aspecto, eu entendo que é o momento de entrar com um pedido, caso, ou de consultar, né? Vai pesquisar, consulta um especialista, verifica se é o teu caso, se você tem direito, se você tem essa concomitância, até para efeitos de repente, não, mas eu ainda não sou aposentado. Tá, mas consulta também para verificar se você não está fazendo uma contribuição dupla. Se você não está contribuindo para um valor que não vai reverter, porque passou do teto. Não dá para ficar perdendo dinheiro aí para o INSS sem que isso volte para você. Então, tem essa importância também. Mas consulte um especialista, verifique se é o teu caso. Se for o teu caso, agilize para ingressar. Quanto mais rápido você entrar, mais as chances de você não ficar com prejuízo aí de prescrição dos últimos 5 anos. Claro, existe a possibilidade do INSS levar essa discussão adiante. E é justamente por situações como essa que a gente precisa da entrada enquanto o negócio está sendo reconhecido. Corre da entrada mesmo para reivindicar esse direito. Porque a revisão da vida toda, ela passou por alguns momentos nessa situação. Nós esperamos que agora parece que o negócio vai apaziguar, que vai dar certo a revisão da vida toda. Mas, de novo, agora é só com o apito final que a gente fala, ganhamos. Até lá, tudo que se trata do INSS é batalha, minha gente. Não tem nada fácil. O jogo contra o INSS não é um jogo fácil. Por isso que não é um jogo que dá para jogar sozinho, né?
Não dá. Tem que ter um técnico ali, tem que ter um técnico do seu lado para te instruir. É igual, já que fazendo um comparativo bem besta aqui, já que é quase que um malabarismo para você conseguir aí o direito à aposentadoria no INSS, então é bom você ter um técnico ali do seu lado para te auxiliar durante aí as suas manobras, para você não cair de cara no chão e se quebrar todo. Porque é igual eu estava conversando com o Dr. Kleber numa outra live que nós fizemos. Pior do que demorar para sair sua aposentadoria é você fazer o pedido sozinho, ela vir toda, além de não sair, estourar todo o processo administrativo. Porque o trabalho se aumenta consideravelmente e fica bem mais difícil aí para o advogado para desembolar tudo para depois dar continuidade, né? Eu vou ser mais igual a gente falou, Perdão, igual a gente conversou aquele dia, né? Você refazer o trabalho, ele é pior do que você pegar e fazer do início até o fim certinho. Você tem que refazer, mudar. Às vezes ali, em algumas situações, não tem nem como rever mais. Porque já foi dado entrada de um jeito que não era para ter dado entrada naquela época. Já aconteceu comigo de quase 6, 7 meses. A gente orientar o cliente, fazer o planejamento e ele esperar 6, 7, 8 meses ali para conseguir um benefício maior. E aí dá certinho, o cliente gosta do trabalho, agradece, fala que a gente salvou a vida dele, porque realmente a aposentadoria da pessoa é fundamental na vida da pessoa quando a gente chega numa certa idade. É aquele benefício que vai manter a nossa vida e paga as contas da gente. E qualquer ali 100, 500, qualquer tipo de valor faz diferença no final do mês. Sem dúvidas. Mas eu acho que não é só pensar no momento da aposentadoria, não. Acho que planejar a aposentadoria desde cedo é um caminho excelente. Quanto mais jovem você começa a planejar, melhor você consegue se resguardar de documentos. Porque isso, acho que o Kleber falou agora há pouco, né? A empresa que já está fechada para obter o documento e aí Caixa Econômica, a depender da situação, o FGTS não está registrado ali. E aí a coisa vai ficando muito mais complicada de se obter essas provas e tem gente que perde períodos, né? Não consegue reverter, não consegue buscar. Você vai buscar como, né? Mas se você fizer isso logo com antecipação, antes daquela empresa falir, talvez você dê conta de ir lá e pedir um documento e armazenar. Então, ter essa documentação, nós precisamos incutir na cabeça das pessoas essa cultura de programar com muita antecedência, porque a aposentadoria ela ocorre ao longo da tua vida. Aquele momento final, a gente consegue sim fazer algumas avaliações, corrigir algumas coisas, mas não é tudo. Então, planejar desde sempre é importante. Agora, vamos tentar falar isso para pessoas muito jovens que sequer estão com expectativas de aposentar, porque a Previdência teve muita alteração na legislação. E aí, o nosso apelo não desistam da Previdência. A gente não pode desistir da Previdência ainda. Ela é nossa. Ainda que queiram fazer muitas manobras aí para que dificultem a nossa vida, ela é uma conquista dos trabalhadores para os trabalhadores. Então, não vamos abandonar a Previdência, mas não vamos abandonar a nossa Previdência também. Então, pensar cada etapa, sair do emprego, organizar um documento, analisar, por exemplo, PPP, analisar cada PPP que você pega com um profissional é o caminho para você trilhar aí uma futura aposentadoria com um sucesso maior, talvez, do que daqui 20 anos falar, agora é a hora de eu começar a olhar isso aqui. Pode não dar tempo. Sim, sem dúvidas. E essa questão de planejar, mudar, né? Mudar essa chave do pensamento, mudar essa visão, né, equivocada da Previdência, eu acho que seria interessante até um tema para uma nova live, para a gente conversar com o pessoal acerca disso. Falar da importância do planejamento previdenciário, né? E porque hoje tem advogados incríveis, né? Advogados, até mesmo os senhores, eu não faço, volto a falar, sou advogado trabalhista, mas o planejamento previdenciário, que não é um custo, que não é algo que você compra ali e vai ficar encostado. Não, é um serviço totalmente que faz total diferença no período aí do trabalhador, quando ele já está à margem aí do pedido de aposentadoria dele. E aí, então já fica o convite aqui, fazer uma nova live falando realmente referente ao planejamento previdenciário. Se vocês toparem, a gente já... Opa! A aposentadoria é personalíssima, né? Então ela tem que ser pensada para cada indivíduo.
E isso acontece muito. Não sei, Kleber, não sei se você tem certeza. Vai chegar alguém e falar assim, meu colega disse. Às vezes a pessoa até traz alguma coisa assim, você fala assim, olha, então você quer notícias boas? Vai conversar com seu colega, porque aqui eu vou te trazer realidade. E talvez elas não sejam tão boas assim no seu caso. Né? É que as realidades são bem diferentes uma da outra, né? Igual a doutora falou. Cada pessoa tem a sua realidade, tem o seu, o seu trabalho. É diferente uma da outra. Às vezes a pessoa chega, meu processo demorou um mês. Você tem um mês. A pessoa chega, o processo do demorou um mês, por que o meu demorou mais? Tem que ver, tem que analisar. Esses dias eu dei entrada. Onde foi que ele entrou com o processo? Às vezes é nem processo. Às vezes é um processo administrativo que fez, uma retificação de quem disse que deu certo, que foi rápido, caiu na mão do servidor. Às vezes é um processo judicial, eles confundem um pouco o procedimento. E aí chega um advogado e fala, o meu demorou e o dele são rápido. Falei, calma, vamos ver o que aconteceu no decorrer da caminhada aí. É bem assim, do jeito que é. Que é tudo igual. Não. Às vezes cai no juiz que é mais rápido que o outro. Exatamente. Eu dei entrada em 2 aposentadorias quase que na mesma data, recentemente. Uma saiu em 6 dias. A outra ainda está lá. Que critério que é utilizado? Às vezes a gente tem uns critérios aí também de sorte envolvido no meio dessa história toda. E é importante entender que é personalíssimo até no prazo. O INSS tem prazos, mas ele não respeita. Não respeita. Então, até na sorte do sorteio da vara que vai cair o processo. Então, assim, a gente precisa também entender aí que existem prazos e que o advogado vai saber manejar qual é o momento de acionar, o que passou da razoabilidade de prazo para poder promover alguma cobrança, um mandado de segurança contra o INSS. Eu gosto muito da esfera administrativa, né? Então, por vezes, a gente lança a mão aí dessas ferramentas. O advogado, por vezes, consegue, utilizando os mecanismos corretos, que não é judicializando necessariamente, porque cada caso vai levar a uma solução, um resultado mais rápido. Então, tem que confiar aí nessa intervenção de um especialista. Verdade. Bom, deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas aqui. Opa! Leonardo Salles, nosso colega aqui, doutor Leonardo Salles, nosso parceiro. A doutora Kelly já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta. Como é feito quando há concomitância entre a atividade do regime geral e a atividade de regime próprio? Respondemos? Precisamos responder de novo? Fica à vontade. Se quiser responder, pode responder. Então, vou repetir aqui. A atividade do regime geral versus o regime próprio, a depender da intenção da pessoa ou da possibilidade que ela tenha de aposentar em ambos os regimes, pode não fazer diferença nenhuma. Agora, se houver a intenção de trazer as contribuições do regime próprio para o regime geral, aí isso pode trazer realmente esse impacto, né? É claro, nós estamos aqui nesse momento falando de revisão. O INSS, a princípio, tem feito agora essa soma das atividades secundária principal e, enfim, a depender aí, a gente não está nem falando mais de secundária, vai ter terceira, quarta, quinta atividades. Mas num caso, né, para a gente pensar aqui que exista essa possibilidade de trazer para o regime, que a pessoa tenha aposentado, ela pode realmente ter gerado aí uma diferença no valor da concessão, que implica no pagamento mensalmente a menor do que a pessoa teria direito. Mas para que ela defina se é o caso de obter uma aposentadoria no regime geral com o uso do regime próprio, ou se é melhor manter por lá com a expectativa de ter aposentadoria em ambos os regimes e quais são os impactos, aí é importante consultar um advogado para analisar o caso específico, né? Sim, voltamos para essa necessidade. A gente sempre vai cair nessa. Precisa de ter um profissional especialista do seu lado. Não tem como. Tem que ter sempre um profissional especialista. Gente, estamos batendo aqui 1 hora. Antes que o Instagram derrube a gente, né? Porque as lives não duram mais do que 1 hora, principalmente dia de sábado. Tem muita live acontecendo. Gente, eu queria agradecer quem ficou aqui acompanhando esse conteúdo conosco, acompanhando aqui a live com os nossos especialistas. A ideia é essa, é trazer conteúdo de qualidade e conteúdo com boa informação, porque a gente sabe que a internet é terra de ninguém, né? Tem muita gente aí que se diz especialista de algo e acaba passando informação equivocada. Nosso projeto aqui é trazer informação de qualidade para as pessoas, cada vez mais elas terem mais informações
e a partir de que tem mais informações, elas conseguem praticar os seus direitos no dia a dia com plenitude e com consciência. Então, esse é o nosso principal foco aqui. Muito obrigado, doutora Kelly Campos. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Quero agradecer o convite e agradecer quem, no sábado à noite, entrou aqui para ouvir sobre direito, ouvir a palavra do direito previdenciário. Obrigada, foi um prazer. Doutor Kleber, fique à vontade para suas considerações finais. Queria agradecer nesse sábado de noite gelada, de frio, a todos que aí estão assistindo a gente. Agradecer ao doutor Everton pelo convite, agradecer a doutora Kelly por estar participando aqui com a gente. E é isso aí, pessoal. Vamos lá buscar o seu direito. Procure sempre um advogado especialista no assunto. Não deixe de procurar, porque você vai sentir a diferença aí para conseguir o seu melhor benefício. Tá ok? Uma boa noite. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por terem aceito o convite. Fica aberto aí, como eu falei, para a gente ter novos temas. Quem participou da live quiser sugerir tema, é só me mandar lá no direct, no Instagram. Aproveitem, sigam os Instagrams da doutora Kelly e do Dr. Kleber, conteúdo de qualidade referente a direito previdenciário. O meu também, que é esse aqui, o Everton Carlos Gonçalves, conteúdo diário aí de direito do trabalho. E estamos juntos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau a todos. Boa noite.